Good afternoon, students of the 9th grade. Boa tarde, alunos do nono ano. My name is Ed. I'm your English teacher. Sou Ed, sou professor de inglês. Here with me we have João. Good afternoon, João. Good afternoon, Ed. Everything okay? I'm okay, Joe. I'm just great, thank you. Good afternoon, everybody. Hope you are fine at home. Espero que vocês estejam bem aí em casa. Welcome to another English class. So, today, let's get started, Ed. Ok, o título da nossa aula é Book or Movie? Livro ou filme? What do you prefer? O que vocês preferem, filme ou livro, né? Então, a gente vai falar sobre isso. Então, como é que você consegue aí? Vocês podem, se já souber como escrever isso em inglês, já pode ir colocando no chat ali, né? Daqui a pouco a gente fecha de novo, mas tem isso. Vamos falar sobre o material da aula de hoje. For this class, you will need Para esta aula, você precisará de your notebook, o seu caderno, a pen or a pencil, uma caneta ou um lápis, and your booklet. caderno do aluno Currículo em Ação, nono ano, volume 2. Lembrando que a gente está trabalhando em unidade 4, lição 1, ela adaptada, tem um link aí para você fazer um download, porém a gente não está seguindo, né, o cronograma, assim, por exemplo, o pessoal fala, na minha escola já está no segundo bimestre, a gente já está mais avançado. Good for you, muito bem, mas a gente está seguindo o nosso ritmo aqui, né? A gente tem só 25 minutos de aula, uma vez por semana, vocês têm o dobro, 4 vezes até mais de aula aí com o seu professor, então, se vocês já estão mais avançados, a gente faz um enfoque diferente, tira algumas dúvidas aí para vocês, certo? Mas aí vai ficar até mais fácil para vocês, vai fazer a tarefa lá, já está tudo em ordem, né? E Bom, revisar sempre é bom, né? Exactly, exatamente. Vamos lá. Bom, as habilidades vão aparecer na tela para vocês, para os professores aí darem o print aí. Vocês podem ver que está em negrito ali, ó. Ponto de vista, ponto de vista, ponto de vista, posicionamento crítico. Então, é para vocês poderem se posicionar, falar o que você prefere ou não. E aí também a questão de argumentos, né? Lá, argumento, 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 para você argumentar, falar do seu ponto de vista, você fazer contraste, você comparar uma coisa com outra, e também tem aí uma maneira de você falar do repertório cultural, porque a gente está falando de filme, livro, né? Então, bom, acho que os professores já deram aí o print, lembrando que as aulas também estão no repositório e tem as aulas também, estão lá no canal do YouTube do Centro de Mídia, se você perdeu alguma aula. Repositório, gente, olha, não adianta colocar aqui no chat, professor, a aula não está no repositório. Não sou nem eu, nem o João que vai lá arrumar para vocês. A gente manda aula 1 mês de antecedência, né, João? Uhum. Então, aí não adianta. O que pode estar acontecendo? Provavelmente você está procurando com filtros demais. Então, o que acontece? Tem lá assim, você põe a série, opa, deixa eu ver aqui, tem a série que está faltando. Aqui a série já está errada, está até 7º ano, tem que mudar a série. E você vai colocar anos finais, e aí você põe a disciplina. Tem a data, lógico, você põe a data. Toma cuidado, porque tem gente que vai lá, procurei e não achei. Bom, a aula é na terça e na sexta. Se a aula é na terça e na sexta, não adianta procurar em outro dia, não vai aparecer no filtro. Então, toma cuidado com isso ali também, certo? E hoje eu fiz um teste, antes da gente começar aqui as aulas, e eu coloquei realmente só anos finais, nono ano e a data que eu queria ali. Apareceram as 4 aulas do dia, sem especificar que era sexto, sétimo e oitavo, e aí quando você clica, as aulas aparecem lá. Pode ser que dê alguma falhinha. Hoje, por exemplo, deu uma falha na minha primeira tentativa. Eu saí, reiniciei a parte de busca, quando eu voltei, estava lá. Então, às vezes, o programa se perde ali no meio e acaba não encontrando aquela aula, mas se você tentar uma segunda vez, a aula vai estar lá sim, ok? Tenta fazer isso que vai funcionar. Então, voltando então para o que estávamos falando da aula, tem que o João. Vamos falar um pouquinho, eu quero perguntar para vocês aqui. Book or movie? A pergunta para vocês é, what movies based on books have you seen? João? Quais filmes baseados em livros você viu? Então eu fiz um pouquinho diferente como está no caderno do aluno, tá, gente? Então a pergunta é que filmes baseados em livros que vocês leram aí. Mas aí, se vocês só colocarem o nome aí, a gente não vai desenvolver o inglês, né? Então, como é que a gente vai desenvolver isso? Ó, eu coloquei aqui algumas estruturas para vocês, né? Para vocês colocarem. Então, vou fazer essa pergunta para o João aqui. João, what movies based on books have you seen? Oh, I have seen many movies based on books, but one of them, for example, is I, Robot. I, Robot, ok. Então, o João ele vai escrever lá no chat para mim. Opa, tá em amarelo aqui. Ele vai falar. I have seen I, Robot, que é o nome do filme. I, Robot. Então, ele falou, eu vi. Né? João, have you read the book?
Yes, and I have read the book too. Então ele também leu o livro. Então ele colocou I have seen I, Robot and I have read the book. A parte está aqui. Digamos que tem algum que ele não tenha lido, viu o filme, mas não leu o livro. Have you seen any movie and you haven't read the book? Yes, I have seen The Peculiar Children, but I haven't read the book. Então ele pode usar essa daqui, ó. I have seen The Peculiar Children. Oh, deixa eu arrumar aqui. I have seen The Peculiar Children, but I haven't seen the book. E aí tem a opção também de leu algum livro, mas não viu o filme. Have you read any book that you Yes. haven't seen the book? I have read The Help, but I haven't seen the movie Não, yet. só vai, that's the same. Então, I read The Help, but I haven't seen the movie. Então, vocês têm essas três opções de respostas. Se você leu os dois, você leu e assistiu. Se você só leu e não assistiu, se você só assistiu e não leu. Vamos dar um minutinho para vocês no chat e a gente já volta. We're pretty close in pretty shoes. Do my hair real pretty just for you. But what you pretty much don't know, I'm pretty good at fooling you. Want me to look good by your side, na 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 na. Want me to say nothing and smile, na 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 na. Want me to be there down to ride, na 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 na. Let me tell you na na na. Let me tell you na na na. Play with love, play the game. Maybe I'm not such a good girl, baby. Play your heart once again. Maybe I'm not such a good girl, baby. I'm no angel, no. Where my halo go? Play with love, play the game. Maybe I'm not such a good girl, good girl. Good girl, good girl. Ed, voltamos aqui, um monte de respostas, o pessoal está interagindo bastante. Tem o aluno Pedro, que falou que assistiu Lord of the Rings. A Pro Maria Lúcia mandou I've seen The Devil Wears Prada. A Vitória mandou pra gente Como Eu Era Antes de Você. Não conheço este. É um... Maybe for you. Ok, Maybe Before You. Ok. Maybe for you. And With an E. And I've seen Marley and Me, but I haven't read the book. O aluno Eric falou I have seen Harry Potter. Very nice. Então, olha só. Uma estratégia legal é vocês pegarem... Você gosta muito de um filme, saber como é que fala o nome desse filme em inglês. Você já expande um pouquinho o vocabulário. Senhor dos Anéis, Lord of the Rings. The Fault of the Stars. The Fault is the Star. Então, tem The Fault alguns... on the Stars. Yeah. Então, você tem alguns livros aí, né, filmes que têm o mesmo nome, às vezes muda bastante, né, então você pode fazer isso, né. Bom, aí, olha, só para lembrar, isso aqui, vocês já viram comigo lá no ensino lá no ano passado, né, quando vocês estavam no 8º ano, essa aula foi comigo mesmo, então eu sei que vocês já viram isso comigo. Esse tempo aqui, o have mais o particípio passado, né, a gente chama ele de present perfect. Então, tinha lá o aluno, era Pedro, né? Não sei se foi Pedro, né? Ok, eu posso falar Pedro. Yes. Em vez de falar Pedro have seen, eu vou falar Pedro has seen. E aí o filme dele lá. The Lord of the Rings. Lord of the Rings, ok. Então, have seen Lord of the Rings. Então, para a terceira pessoa, a gente vai usar o has, tá? Se você quiser usar o negativo, aí você vai usar o hasn't, né? Então, eu posso falar que ele leu o livro, mas não leu. Então, Pedro has read. Aí, vamos colocar outra pessoa aqui. Tem mais alguma interação aí, João? Vamos lá. Temos aqui o Eric. O Eric, ok. Que ele leu o quê? Harry Potter. Ok. Então, Eric, eu podia colocar o has aqui, né? Ou eu posso colocar a forma curta também. Has read. It's Eric with a K. Ah, ok, read a K. Ok, vamos limpar tudo aqui, então. Ok, oh meu Deus, vamos lá. Se não... Então, Eric, parece tão... Yes. Eric has read, e acabei esquecendo de colocar o is aqui, então, eu poderia colocar assim também. Esse apóstrofo S é a mesma coisa que o has. Has read, eu coloco... Harry Potter. Harry Potter. Nossa, HP, Harry Potter.
Apaguei tudo sem querer, vamos de novo. Eric's read Harry Potter, vou colocar só um V. But, e aí em vez de haven't, eu vou falar hasn't seen. Tá? Então, para a terceira pessoa, a gente usa o have ou has ou o hasn't. Tá? Isso a gente viu lá no 8º ano, vale a pena aí, se você não lembra, revisar ali, que né, a gente trabalhou bastante isso aí. Tá? Bom, agora eu tenho outra pergunta para vocês. Do you like watching films based on books? Why? Né? Você, você gosta de assistir filmes baseados em livros? Por quê? Exatamente. Então eu quero que vocês respondam aí no chat se vocês gostam de assistir e falar por quê. Porque é because. Né? Porque na pergunta é why. Esse aqui é o porquê separado, duas palavras, né? O because é o porquê junto, né? Para lembrar lá o português ali, né? Então você pode falar I like watching ou I like to watch, dá no mesmo, né? Então, se você quiser usar o inglês britânico, você fala I like watching films. Se você quiser falar inglês americano, você fala I like watching movies. Você pode falar I like to watch films também, I like watching movies, tanto faz, tá? Você pode trocar o caminho aí. Então, based on books, estão baseados em livros. Olha, esse em aqui em inglês a gente usa o on, né? Então, sei lá, começa o filme baseado em fatos reais. Então, based on a true story. Então, vai aparecer on aqui, certo? Então, esse on a gente usa sempre com based aqui, certo? E aí, se você não gosta de assistir filmes baseados em livros, você vai falar I don't like watching ou I don't like to watch. E o restante é a mesma coisa, certo? Vamos lá, quero que vocês respondam no chat. Então, vamos dar mais um minutinho para vocês e a gente já volta. Okay, Ed, we are back here and we have some answers. What I have here, o que eu tenho aqui, veio lá da Maria Luísa, que é aluna da Pro Luciana. Yes, because it's very different from the book. Ok. Então ela falou que sim, porque é bem diferente lá do livro. E a gente tem o Carlos Miguel, que mandou para a gente o nome de um que ele assistiu e leu também. The Witcher. It's a series and a book. A Pro Juliana mandou para a gente, yes, I do, because the movies can turn my imagination into something real. Very nice. Yeah. Quando você lê, né, você imagina toda a situação, né? O livro não tem limite de orçamento, né? Você escreve qualquer coisa, eu pego um livro, escrevo uma página lá e uma manada de elefante atravessou o palco. Você pode passar, né, tal. Agora, para a gente fazer isso no filme, aqui na aula, não dá, né? Não então dá, você é muito legal isso aí que estão falando mesmo. Então, né, pensar aí, né, você tem o filme e faz aquela leitura, né, legal para vocês desenvolverem, tá? Bom, no exercício do livro, tem esse exercício aqui, tá falando aqui, ó, write, ainda está pequenininho, mas a gente vai fazer a leitura 2 vezes depois, ó. Write in the space provides some ideas about pros and cons, then choose your side. When there is a book based on film, is it better to read the book first and then watch the movie on the way around? Fiz uma leitura rápida por quê? Porque eu mudei o exercício. Sim. Mudei o exercício. Porque aqui tá pedindo para você ler o livro antes, assistir o livro antes, só que ele está falando de você, é um livro baseado em filme. Então, no caderno de alunos que vocês têm, no material que vocês têm aí, é o contrário, é o livro baseado em filme. Não, a gente vai fazer o contrário. Porque nós também somos professores de literatura, né, João? Sim. Sim. Então,
como a gente ensina literatura, então a gente sempre vai privilegiar o livro. Então a gente vai fazer o contrário agora. A gente vai trabalhar aqui quando é um filme baseado no livro, tá? Vamos ler de novo agora aqui, que está maiorzinho, e o João vai fazer a tradução. Ok. Write some ideas about pros and cons. Então, escreva algumas ideias a favor ou contra. Then choose your side. Então, escolha o seu lado. When there is a movie based on a book, Quando há um filme baseado em um livro, is it better to read the book first é melhor ler o livro primeiro and then watch the film? e então assistir ao filme? Or the other way around? Ou vice-versa, de outra forma. What about when the book is based on a movie? E quando o livro é baseado em um filme? Pronto, agradei todo mundo, porque senão a pessoa que criou o material vai falar assim, o Ed fica mudando tudo, né? Tá. Então, olha só, a gente vai fazer em partes aqui. Então, a gente vai deixar o chat aberto agora, e aí a gente vai colocar aqui, ó, os pros, vocês vão, aqui tem, read the book first, lê o livro antes. Então, vocês vão achar, vão falar para mim aí no chat. Quais são os pros, quais são as vantagens de ler o livro antes e quais são os cons, quais são as desvantagens de ler o livro antes. Se vão dar um tempinho, mas se já tem a resposta disso, João? Not yet, because the Então, chat is not open. então tá, vamos deixar o chat aberto agora. Now we Tá. can open the chat. Vamos deixar o chat aberto. E aí a gente vai dar um minutinho para vocês aí. Assim que tiver a resposta, a gente já volta, né? Então, 30 segundos aí, vamos lá. Ok, Ed, we are back. Voltamos aqui. O aluno Gabriel, da Pro Damares, falou que first I read the book. Então, ele primeiro lê o livro. Ok. E a Pro Vivian mandou para a gente the books, the pros, right? The books are rich in details. Ok, então vamos colocar aqui um da pros, the books. Então aqui, ó, verbo to be de novo, né? The books are, que está no plural, são rich. Esse rich aqui eu não vou pôr plural, certo? Que é as qualidades aí, os adjetivos, as características a gente não põe. Are rich in details. Muito bem. Yes. And we have here pro Pamela cons. Ok. Frustration with the difference between them. Ok, então vamos lá, vamos colocar também. Frustration. Frustration, olha só. É, aqui a frustração com a diferença entre eles. isso aí pode acontecer dos dois lados, né? Aham. Frustration with, então com a diferença, with the difference. Deixa eu ver se cabe aqui. Ok, cabe. With the difference difference. between them. Então, difference. Estou tentando melhorar a letra, gente. Between them. Vamos lá, se eu fizer a letra cursiva, acho que dá. Ó, between. O João Arthur também them. falou pra gente que books are rich in details, tá? Ah, Os então- livros aí estão ricos nos detalhes. Tá todo mundo nos detalhes, então. Então, olha só, já temos aqui os pros and cons de ler o livro antes, né? Só que o próprio con daqui pode ser também uma vantagem para o outro, né, João? Yeah. Bom, vamos agora para o próximo aqui. A gente tem agora o contrário, ó. Aí a gente tem agora watch the film first. Você assistir ao filme antes. Então, eu quero que vocês coloquem aí também os prós e os cons aí. Vamos lá, dá mais um minutinho e a gente já volta.
Okay, Ed, we have some participations here. Gabriel, Micaela e a Pro Emily deram aqui alguns cons. Temos don't have animation. I don't know ok. exactly there. Cons of the book. Spoiler. Spoiler, ok. Yeah. Então vamos colocar If aqui. you read the book, you have the spoiler. Spoiler. Depende, né? Não. Porque tem, às vezes, o filme, eles... Vou colocar spoilers, vamos colocar no... Né? O filme, às vezes, acaba antes do filme, né? O filme, às vezes, é produzido antes do livro também, né? Tem isso também. Pode ser para os dois agora. Agora, vamos pensar agora nisso que falou. Você falou don't have animation, né? Yep. Ficou assim, para a gente falar don't have animation, don't have, a gente usa só para posse. Por exemplo, Yes. I don't have a car, não tenho carro, né? Para você usar no sentido de existência, a gente não vai usar don't have, a gente vai usar there is ou there are. Então, nesse caso aqui, para eu quero falar eu vou falar there is. Para falar o negativo, eu vou falar there isn't. There isn't. Aí eu posso falar there isn't animation, pode ser o caso, né? Mas aí também fica um pouquinho esquisito, né? Então, eu poderia falar, na verdade, there is no animation, ou pode falar, eu acho que seria a coisa there isn't motion, que é movimento, né? Eu acho que nesse sentido que quis dizer. E aí, se você quiser enfatizar, você pode falar there isn't any motion. Esse motion aqui, o not com N, dá aquela ideia de nenhum, não tem nenhum movimento. Então, acho que talvez seja isso que vocês estavam querendo dizer aí, né? Isso. Mas é isso, né? Bom. E aí então, vieram algumas interessantes aqui agora que subiu. A da Gabriele, ela falou assim, pros, the experience, and the cons. Now you know what is going to happen. it's good to have. Então, experience, né? Você, na experiência leitora, você cria os seus personagens, né? You create your characters. É uma experiência diferente você ler o livro, né? Yes. Exatamente. Bom, e aí agora, baseado no que a gente pensou agora, vocês vão criar, então, frases usando o que você prefere aí. Qual dos dois vocês preferem? A gente deu aqui eu vou explicar para vocês o uso de preferir aqui. Na verdade, ele está com um sentido mais amplo, não está só aqui. Não. Então, para você que você falar que você prefere tanto, você fala I prefer to né? Então, ou você fala, então, por exemplo, né? João, do you prefer tea or coffee? I prefer tea to coffee. Ok, então, o João falou I prefer tea to coffee. Né? Agora, João, do you prefer waking up early or waking up late? Oh, I prefer waking up early. Ok, então olha só. Aqui ele falou I prefer waking up early. Se estivesse comparando, né, poderia falar, né? O João prefers waking up early to waking up late. waking up late. Então você quando você faz a comparação, to. Mas se você fala de uma ação, olha só. I prefer studying in the afternoon. No meu caso aqui, eu prefiro estudar à tarde também, porque acordar cedo não é comigo. Então, I prefer study. Então, você vai colocar ing no verbo. Mas, se você quiser, você também pode usar I prefer to study. Você pode usar isso aqui. Só que, em vez de usar o to aqui, você vai usar rather than. Tem essas 4 opções, tem essas 3 opções aqui para vocês. Precisa usar todas elas? Não, você pode usar só o to, né? Mas, se você quiser usar todas, tem aqui as 3 opções, tá? Então, vocês já podem decidir o que vocês preferem, né? Se uma preferir uma coisa, a outra, rather to. Interessante que isso é igual ao português, tá? Em português a gente fala, eu prefiro café a chá, não eu prefiro café do que chá. A gente acaba falando de português também, né? Bom, então agora, olha só, a gente tem aqui para vocês, o que vocês preferem. Então tem aqui, ó, se você prefere livros, I prefer books to movies. Aqui eu dei um exemplo do Harry Potter, né? I prefer Harry Potter books to its movies. Esse its aqui, eu estou falando dos livros, né? Estou falando da produção, por isso que eu não coloquei his aqui, né? Eu estou falando do Harry Potter na coisa em geral, tá? Não falei do Harry Potter a pessoa. Aí que se você quiser falar, eu prefiro assistir a filmes, I prefer watching movies to reading books. Se você prefere assistir aos filmes. I prefer to watch movies rather than read books. Então aqui eu coloquei a estrutura para vocês. Então eu quero que vocês coloquem aí. E aí vocês podem mudar também alguma coisinha. Não precisa ser do jeito que está aqui. Eu dei um exemplo aqui de Harry Potter. Por exemplo, você gosta de Marvel. Você gosta de DC. Yes. Ok.
Do you prefer watch the movies, or prefer read the comics, or do you prefer the shows? What do you prefer, Marvel ou DC? Então vocês podem colocar esse tipo de resposta aqui, apesar de que a gente tem 50 segundos para acabar a aula, e se a gente tiver alguma resposta, o João já vai falar pra gente. Temos aqui, I prefer to watch the movie rather than the book. Ok, então ficou aqui a estrutura para vocês aqui, se vocês quiserem dar um print Ali, aqui, ali. tá aqui, ó, I prefer lá, 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 to lá, 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 coloquei aqui um jeitinho mais fácil de ler, e I prefer lá, lá, e se você quiser explicar por quê, você usa because, então dá para vocês fazerem as frases cada vez maiores, né? Porque aí vocês estão no nono ano, quando chegar no terceiro médio, vocês já fazem textos enormes também. Lição de casa, resolver a Lesson 1. Você pode compartilhar com seus amigos e professores. E aí também tem aqui, vocês podem ver esse vídeo que eu coloquei para vocês, outras maneiras de falar I prefer. Vocês têm as redes sociais aqui, eu no CSP, English CSP. Também tem as nossas aí, tá? Tem o YouTube, eu estou lá no YouTube, /EGomesJR, ou João tá em English CMSP. See you next class. Thank you, João. Bye bye everybody, see you next week. Don't forget to evaluate the class. Avaliem a aula aí, tá aparecendo o QR Code na tela para vocês.